Saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e eu quero fazer hoje uma análise sobre a maioridade, sobre a terceira idade, ou melhor, sobre a quarta idade no Brasil e rasteiramente pelo mundo. Meu canal é Giovanni Braga, compartilhe e se inscreva nas nossas ideias e nas nossas conversas. Muito obrigado por estar assistindo. Bom, alguns temas são complexos para serem discutidos em nossa contemporaneidade. No momento de crise sanitária, de crise econômica, de crise moral, de crise de valores, no momento em que a raça humana está num processo de transição. Estamos em uma nova revolução industrial, estamos numa grande crise econômica, enfim, um momento de enorme conflito social. E ainda temos uma população que a cada dia que passa fica mais fragilizada. Não apenas pela questão da saúde, mas sim pela questão da violência, pelo cotidiano violento, no trânsito, nas relações. Enfim, são esses diversos fatores que fazem parte das nossas relações, da nossa vida. E eu quero fazer algumas observações em alguns pontos que são de extrema relevância. Vamos pensar no nosso idoso, no idoso brasileiro. Ou melhor, vamos pensar no idoso num contexto internacional. O papel do idoso no nosso cotidiano social. A vida sexual do idoso. Pensaremos também sobre o idoso e a tecnologia. Será que o idoso brasileiro está conseguindo ser inserido nesse universo de tecnologia? Será que o idoso brasileiro ele acompanha essa transição tecnológica, essa nova revolução industrial? Temos outro tema também, que é o idoso e trabalho. Nós estamos em crise econômica, não existe emprego nem para os mais jovens, muito menos para os mais idosos. Perceberemos isso também de forma empírica. Outra questão que deve ser pontuada é o índice de suicídio que vem crescendo no Brasil e no mundo, não só apenas em idosos, mas de pessoas de diversas faixas etárias. O idoso e a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida num momento tão complexo dentro do planeta? Enfim, vamos pensar sobre a tecnologia dentro do Brasil. Num país de desempregados, num país em que o idoso às vezes recebe R$1.000 por mês, em que ele é fruto de um analfabetismo, esse idoso muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, ou simplesmente não teve oportunidade, ou simplesmente, enfim. Esse idoso, muitos dos nossos idosos que recebem R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000, ainda sustentam todas as suas famílias. E esse idoso, simplesmente ele é fruto de um país que nunca investiu em educação, em saúde. Então eles não tiveram hábito de leitura, eles não tiveram hábito de obter novos conhecimentos. Então chega na velhice com uma fragilidade intelectual. E aí vem as dificuldades. A tecnologia ela é muito importante, sim, para o brasileiro e para o ser humano. Agora, ela também é responsável por muitos golpes. Muitos idosos estão sendo vítimas de golpes. Golpe do telefone, golpe pela internet. Quantos aposentados não tiveram seu dinheirinho roubado pela tecnologia, por algum vagabundo ladrão que roubou o dinheiro dos idosos através da ferramenta tecnológica? Quantos idosos não sabem passar o cartão do pagamento lá no caixa 24 horas? Quantos idosos ainda não sabem ler? O número é intenso
em nosso país? Olhando, saindo dessa ótica pessimista, percebemos que existe um número também considerável de idosos que estão se apropriando dessa ferramenta. Mas quem é esse idoso? É o idoso de classe média, é o idoso que carrega na sua história familiar uma condição financeira melhor, geralmente brancos. Então nós temos uma série de problemáticas dentro do território brasileiro. Quais são os idosos que conseguem se apropriar das ferramentas tecnológicas? São os brancos, são os negros, são os pobres, são os ricos. E quem são essas figuras? Deixando claro que nós não estamos aqui querendo utilizar nenhuma fala discriminatória e nenhuma fala que faça parte do crime de racismo. Quem são as pessoas que se apropriam da tecnologia no nosso país? É o pobre aposentado que ganha R$1.500, R$2.000 e que muitas vezes ele sustenta a família toda com aquele dinheirinho. Sendo assim, ele não tem dinheiro para botar a internet dentro de casa, ele não tem dinheiro para fazer um curso, ele não tem dinheiro para ter um bom celular. Então ele permanece na margem da exclusão. E esse aposentado de R$2.000, que não tem plano de saúde, que sustenta a família com o seu dinheiro, que muitas vezes não tem bagagem teórica, que não sabe ler, sustenta a família, ele não consegue, obviamente, se apropriar de nenhum tipo de referência ou de ferramenta tecnológica. Agora, quem é o homem ou a mulher que se apropria dessa ferramenta tecnológica? Geralmente são os homens que tiveram uma história, como eu já disse anteriormente, que tiveram uma história familiar de estudo, uma família que consegue ganhar mais de R$5.000, o marido ganha 7.000, a mulher ganha 7.000, são dois aposentados, e às vezes eles conseguem manter uma internet, ter um bom celular. Então nós já temos uma exclusão dentro do território brasileiro, pelas dificuldades acadêmicas, pela falta de escolarização, pela falta de letramento, pelo analfabetismo, pela falta de dinheiro, pela falta de capacidade cognitiva, e muitas vezes, para se apropriar dessas ferramentas. Então, o mundo tecnológico para as pessoas de segunda, da terceira idade, ou às vezes para a quarta idade, porque não estão mais utilizando o nome terceira idade, mas sim a quarta idade, porque as pessoas antigamente viviam até 60, essa estatística, essa estimativa aumentou e muito. Tem pessoas que estão chegando aos 80, aos 90, aos 100 anos, e é a quarta idade. E com tudo isso, vivemos num momento de preocupação, não apenas no território brasileiro, mas em todo o planeta. Será que um dia a economia global vai conseguir sustentar tantos idosos? Teremos condições de sobreviver com as aposentadorias que não ficarão apenas com 60 anos, não ficarão apenas com os homens e as mulheres que viviam até os 60 anos. Agora eles vivem aos 100 anos. Nós podemos viver até os 100 anos. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá comendo do jeito que estou, provavelmente não. Então o mundo se preocupa. O mundo se preocupa com o idoso que está vivendo mais, com a qualidade de vida dele, ou o mundo se preocupa em pagar a aposentadoria desses idosos? É uma problemática a ser jogada em foco. Outra questão a ser discutida em nossa contemporaneidade é a violência que se agrava em nossa sociedade. Violência que se agrava nos mais fragilizados, como os deficientes visuais, os deficientes intelectuais, as pessoas com pouca mobilidade física. Se eu, que graças a Deus não tenho nenhuma deficiência, tenho medo às vezes de andar no meio da rua, de ser assaltado, mas eu posso correr, graças a Deus, eu tenho condições de correr, mesmo com o meu problema no joelho, eu iria correr.
Você imagina uma pessoa com deficiência, um deficiente visual, uma pessoa com pouca mobilidade. Eles não podem andar com a bolsa no meio da rua, que eles podem ser roubados, porque quem pode correr é roubado. Imagine quem não pode correr. Imagine um idoso que já começa a ter pouca dificuldade de visualização no meio da rua. Então, a violência contra os mais frágeis, e principalmente contra os idosos, ela está no coletivo, ela está nas ruas, ela está nos espaços públicos. Saindo dessa esfera produzida pela violência, principalmente aqui no Brasil, em outros países de primeiro mundo, a violência não é tão intensa assim, mas quando eu digo violência na rua, é a violência do nosso país, que nós vivemos todos os dias, de roubo de celular, parará, parará, parará. Não podemos atender celular no meio da rua. Claro que essa violência pública no meio da rua não acontece em outros países, como por exemplo Portugal, na Itália, que é um país em que consegue definir a quarta idade com muita tranquilidade. País esse que foi devastado pelo Covid-19. Vários idosos morreram na Itália. Mas pensando sobre a violência do idoso no nosso cotidiano, nas nossas relações, nas nossas experiências ou nas experiências pluralizadas. Temos vários casos de idosos que já foram torturados dentro das suas casas. Idosos que já sofreram abuso sexual. Idosos que são internados e lá eles simplesmente são espancados. São vários casos de violência, violência psicológica, violência do sistema que vai lá e rouba o dinheiro deles, do aposentado. Eu tenho uma conhecida nossa que é aposentada, que tem 85 anos, roubaram o dinheiro dela todinho do banco, a aposentadoria dela, a professora. Então são essas violências. O idoso que mora sozinho, ele é alvo de bandido, ele é alvo de criminosos. Criminosos que podem fazer parte da família ou não, vizinhos que percebem que eles andam sozinhos e que podem simplesmente atacá-los. Temos outros temas que devem ser discutidos dentro do nosso contexto social de forma empírica e de forma científica. Idoso no trabalho. Vivemos uma crise econômica sem procedência. O mundo está em crise. Nós não temos emprego nem para os mais jovens, imagine para os mais velhos. Em muitas ocasiões são os mais velhos que sustentam as suas famílias. Aqui no Brasil, por exemplo, o brasileiro ganha um salário mínimo, R$2.000, e muitas vezes é ele que sustenta o seu grupo social, o seu grupo familiar. E como eles estão vivendo mais, mesmo com a qualidade de vida tão ruim, com remédios caros, com aposentadorias ruins, com uma alimentação ruim, a expectativa de vida tem aumentado muito dentro do Brasil. Agora é uma coisa a ser pontuada. Com a crise econômica instalada no Brasil e no mundo, com pouco dinheiro circulando, as pessoas vão comer menos e vão comer mal. Se você vai no supermercado, o que está mais barato? São produtos industrializados, são embutidos, é a salsicha. Então as pessoas estão comendo muito salsicha. Não é o meu caso. Eu não gosto de salsicha, porque se eu fosse comer salsicha todo dia, eu estaria desse tamanho. Nada contra, não estou sendo discriminado. Estou falando de mim, que já tem uma tendência a engordar. Eu como muito pão, essas coisas. Então, com a crise econômica, os idosos estão comendo mal. Come-se mal, vive-se mal. E provavelmente essa estatística será que poderá ser reduzida pela má alimentação? Não se tem mais dinheiro para comprar um óculos novo, não se tem mais dinheiro para comprar remédio. Então a crise econômica atinge a expectativa de vida das pessoas. E o trabalho para o idoso é algo
que existe. Quantos idosos, eu já vi vários idosos trabalhando no supermercado. Alguns vão trabalhar porque realmente precisa do emprego para pagar o plano de saúde, para ajudar na família, para comprar comida dentro de casa. O outro idoso, em muitas ocasiões, vai trabalhar para retirar a depressão, para se socializar, para obter um novo círculo de filosofia, um novo ciclo de vida. Então são temas fundamentais para a nossa discussão. Outro tema importante é o idoso, a presença do idoso nessa estatística negativa suicida. Quantos idosos estão se suicidando no mundo? O suicídio é uma pandemia que vem crescendo intensamente em todo o planeta. Jovens estão cometendo suicídio e os mais velhos também. Se você pegar um mapa de suicídio que nós temos aqui na Grande Vitória, quantas pessoas já não cometeram suicídio pulando da terceira ponte? Eram pessoas mais jovens. Como é que o idoso comete suicídio? É uma boa problemática. Qual é a característica do suicida idoso? Então são problemas reais no nosso cotidiano. A depressão vai ser o mal do século. Nessa transição social, nesse momento de crise sanitária em que o mundo ficou isolado, em que nós somos bombardeados por um vírus que aterrorizou todo o planeta, nós entramos em crise emocional, em trauma coletivo. Pessoas que já tinham uma fragilidade, que já tinham um problema psicológico, que já estavam traumatizadas, que já eram deprimidas, ficaram mais deprimidas ainda com essa crise sanitária. E vivemos uma sociedade pós-moderna, altamente tecnológica, mas ao mesmo tempo altamente religiosa. Então existe um contraponto aí. Outra questão que deve ser avaliada é a sexualidade do idoso. Como o idoso tem vivido mais, tem tido uma qualidade de vida maior, ele tem obtido mais desejo sexual, ele tem obtido mais desejos de sair, de ir para o forró, de ir para uma dança. E aí nós temos uma outra problemática, que é esse perfil, esse grupo social que está entrando nas estimativas, nas estatísticas dos contaminados pelo HIV e por doenças sexualmente transmissíveis. Porque o idoso, em muitas ocasiões, tem mais resistência para usar preservativo do que o mais jovem. Ou não? Depois que criou-se a pílula azul para ativar a potência sexual dos homens, o mundo mudou. O caráter sexual desse personagem mudou. Então são vários fatores que devem ser pontuados nesse momento. Eu vou fazer uma leitura aqui, que é expectativa de vida. Tá no Mundo Educação, expectativa de vida. Expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer, consiste na estimativa do número de anos que se espera que o indivíduo possa viver. Esse dado é muito importante, visto que é um dos critérios utilizados pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD, para se calcular o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de um determinado lugar. É sempre bom pensarmos na qualidade de vida do ser humano. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos dados empíricos de como vivemos aqui, de como é o nosso idoso, pelo fato de estarmos aqui. Agora pensaremos no idoso americano, no idoso italiano, no idoso europeu, né, no idoso japonês, no idoso africano. Como que é a qualidade do idoso em outras partes do nosso mundo?
Então, vários fatores exercem influência direta na expectativa de vida da população de um país. Sim, o nosso país, como nós já sabemos, é um país que nunca investiu em educação, nunca investiu em saúde pública, nunca tivemos um plano previdenciário adequado para os nossos idosos, nunca tivemos qualidade de vida para os nossos idosos. Então nós trazemos uma história muito ruim para a nossa população. E esses idosos que estão aí, eles trazem isso na sua vida. Agora, quem é esse idoso que está aí? É bom entender quem vive mais, o idoso rico, o idoso pobre, ou o idoso da classe média. É sempre muito bom pontuar essa questão. Então existem vários fatores, o autor diz aqui, vários fatores exercem influência direta na expectativa de vida da população de um país. Serviços de saneamento ambiental, aqui no nosso país nós temos esse problema ainda. A alimentação, o brasileiro come mal, nós comemos muito mal, comida no Brasil está ficando muito cara, nosso produto é muito ruim, você vai no supermercado, você compra uma carne podre. Então o brasileiro está comendo muito mal. Índice de violência. A violência no Brasil, no território brasileiro, é muito grande, principalmente entre homens. Poluição. A poluição no nosso Brasil é muito grande, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Serviço de saúde precário aqui no Brasil, mas nós precisamos agradecer o SUS nesse momento de crise sanitária, porque existem outros países que não têm SUS. O Brasil, mesmo tendo uma assistência à saúde muito ruim, nós ainda temos SUS. Tem outros países que não têm SUS, como por exemplo os Estados Unidos. A educação e outros fatores. A educação brasileira é muito ruim. Portanto, o aumento da expectativa de vida está diretamente associado à melhoria das condições de vida da população. Sim, óbvio, os avanços nesses dados estão sendo obtidos desde 1950, em que se constatou, em 2010, um aumento de mais de 20 anos na expectativa de vida da população mundial nesse período, 1950 e 2010. No entanto, esse aumento ocorreu de forma desigual entre os países desenvolvidos em desenvolvimento e as nações subdesenvolvidas. Outra discrepância nos dados da expectativa de vida se refere ao sexo. As mulheres, na maioria dos países, vivem mais do que os homens. Alguns possíveis fatores responsáveis por esse fenômeno. A mortalidade infantil é mais comum entre os bebês do sexo masculino. As mulheres são mais cuidadosas com a saúde. A maioria dos trabalhos de grande periculosidade é exercida pelos homens. Atualmente, a expectativa de vida da população brasileira é de 72,5 anos, sendo que as mulheres vivem em média 76 anos e os homens 69. Pouco. Essa estimativa deve ter mudado, porque 69 anos, quantos anos o brasileiro vai se aposentar? Então, com 69 anos. Confira os países que apresentam as maiores e as menores expectativas de vida do planeta. Vamos lá. Vamos então. Países com as maiores expectativas de vida. O Japão, eles vivem até 86,3 anos, 86 anos. Mônaco, 85. França, 84. Espanha, 84. Suíça, 84. Itália, 83. Austrália, 83. Islândia, 83. Suécia, 83. Então, quando se diz que a crise sanitária, o Covid, devastou a Europa, com muitas mortes, é porque lá eles vivem mais. Então aqui, empiricamente, eu penso, com um planeta tão lotado de idosos, de pessoas que estão vivendo mais, com mais qualidade de vida, será que esse Covid-19 não foi feito justamente para desestruturar a nossa comunidade mais idosa? Então,
É um caso a ser pensado aí. Países com as menores expectativas de vida. Suazilândia, eles vivem até 42 anos. Eu acho que é isso. Lesoto, 43. Zimbábue, 44 anos. Afeganistão, eles chegam até os 44 anos. Então já teria morrido lá há muito tempo. Zâmbia, 44 anos. Moçambique, eles vivem até os 45 anos. Serra Leoa, 46 anos. Angola, 47 anos. República Centro-Africana, 47 anos. República Democrática do Congo, 48 anos. Esse artigo foi feito por Wagner de Cerqueira e Francisco, graduado em Geografia. Tá bom? É isso. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, avaliando o papel do idoso dentro do território brasileiro e de forma empírica no planeta. O que nós precisamos entender? Estamos vivendo mais. Quais serão as nossas condições de vida? O planeta Terra vai ter condições para manter todos os idosos? Os valores previdenciários serão colocados em xeque em todo o planeta? A psicologia e a psiquiatria no futuro irá conseguir atender de forma humana e democrática os idosos? Mesmo com a crise econômica, com baixos salários, vivendo mal, comendo mal, vivendo sob estresse, os idosos brasileiros conseguirão permanecer nas estatísticas de vida? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, agradeço a todos vocês, até mais ver, obrigado.